Torcedor do Peixão, presta atenção no que eu vou te contar agora porque a coisa é grande e pode mexer diretamente com o futuro do Santos dentro e fora de campo. A gente está falando de uma chance rara, de movimentações fortes de mercado, de uma estrela internacional que ainda divide opiniões e de um nome histórico do futebol brasileiro que pode vestir a camisa do nosso Peixe. É notícia quente, é informação de bastidor e é coisa que você precisa acompanhar até o final para não perder nenhum detalhe, porque tudo que vou te contar aqui se conecta. E olha, tem até aquela dúvida que só você, torcedor, pode responder. Será que o Santos fez certo em segurar seus meninos da base, recusando milhões da Europa? Ou será que deixou escapar a chance de ouro? Segura aí porque até o Neymar entra nessa história. Então já se ajeita porque o vídeo de hoje está daquele jeito, exclusivo, do jeito que você gosta. Agora vamos começar falando de um nome que muita gente não imaginava que poderia pintar na Vila Belmiro, Marcelo Groi. Isso mesmo. Aos 38 anos, livre no mercado depois de deixar o Al-Sholod, da Arábia Saudita, o goleiro foi oferecido ao Santos. E essa não é a primeira vez que o nome dele chega por aqui. Em 2024, ele já tinha sido ventilado e até teve o aval de Fábio Carille, mas o clube acabou apostando em Gabriel Brazão. Agora a situação é diferente. O Peixão perdeu João Paulo, negociado com o Bahia, e abriu espaço entre os goleiros do elenco. Oficialmente a diretoria não comenta, mas a informação que chega é que o nome de Groi já foi levado ao novo técnico Juan Pablo Vozvoda, que assumiu há pouco mais de uma semana. Groi, que chegou a ser procurado pelo Grêmio em agosto, não avançou na negociação com o clube gaúcho por motivos pessoais. A esposa enfrenta problemas de saúde e por isso, ele pediu tempo. O Grêmio acabou desistindo, apostando na evolução de Thiago Volpi e na continuidade de Gabriel Grando. Mesmo assim, Groi mantém ótima relação com Marcelo Marques, favorito à presidência do tricolor, o que deixa portas abertas por lá no futuro. Mas por enquanto, quem aparece no radar é o Santos. E cá entre nós, torcedor, Groi não é qualquer goleiro. Estamos falando de um cara que conquistou Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e é considerado um dos maiores ídolos da história recente do Grêmio. Um goleiro experiente, rodado e acostumado a decisões. Se a negociação andar, pode chegar para disputar posição com Brazão e trazer aquele peso que um time em reconstrução tanto precisa. Mas essa não é a única movimentação quente que agitou a Vila Belmiro nos últimos dias. O Santos esteve no centro das atenções da última janela de transferências. O clube vendeu o jovem Luca Meireles, de apenas 18 anos, por 10 milhões de euros, algo em torno de 44 milhões de reais, considerando 70% dos direitos que pertenciam ao clube. Uma negociação que trouxe alívio financeiro, já que o Peixe ainda vive momentos delicados nas finanças. Mas a grande questão não foi a saída de Luca. O que deu o que falar foram as duas propostas da Europa que a diretoria recusou. No apagar das luzes da janela, o Porto tentou levar JP Chermonte por 3 milhões de euros, algo em torno de 19 milhões de reais. Já o lateral Souza recebeu proposta de 12 milhões de euros, quase 76 milhões de reais. Se tivesse aceitado as duas propostas, o Santos teria colocado no bolso, junto com a venda de Luca, quase 150 milhões de reais. É muito dinheiro, especialmente no momento em que cada centavo faz diferença. Mas a diretoria bateu o pé, disse que os valores eram baixos e decidiu segurar os garotos. E aí fica aquela dúvida, será que fez certo? O Santos manteve duas promessas que podem se valorizar ainda mais, mas também deixou escapar cifras pesadas que poderiam aliviar de vez os cofres. É aquele dilema que só o torcedor sabe responder, e já já eu quero sua opinião sobre isso. Enquanto isso, dentro de campo, a vida segue. O Santos hoje ocupa a 16ª posição no Brasileirão Betano, com apenas 22 pontos, mesma pontuação do Vitória que abre a zona de rebaixamento. A estreia de Vozvoda foi um empate sem gols contra o Fluminense e agora o time tem um período de respiro graças à data FIFA. E olha, esse tempo é precioso. O Peixão divulgou sua programação de treinos e a ideia é usar cada minuto para ajustar a equipe. Treinos em 2 períodos, atividades intensas, testes físicos e muito trabalho tático. Vozvoda precisa conhecer melhor o elenco e principalmente acelerar a adaptação dos reforços que chegaram recentemente. Adonis Frias, Alexis Duarte, Vitor Hugo e Lautaro Dias. O único que ainda não treinou foi Duarte, que está com a seleção paraguaia, assim como Rincon, convocado pela Venezuela. Mas o que mais chamou atenção nos treinos foi a presença dele, Neymar. O camisa 10 apareceu no gramado, treinou com proteção na coxa esquerda e dividiu espaço com os companheiros.
Ainda não está confirmado para o duelo contra o Atlético Mineiro no dia 14 na Arena MRV, mas a comissão técnica quer contar com ele. E aí entra um detalhe, o gramado sintético. Neymar já deixou claro várias vezes que não gosta de atuar nesse tipo de campo porque acredita que aumenta o risco de lesão. Mesmo assim, internamente, o clube acredita que ele pode fazer um sacrifício para estar presente num jogo tão importante. Esse duelo contra o Atlético Mineiro é tratado como decisão. O Santos não terá Roleiser suspenso, e precisa de Neymar para tentar buscar pontos fora de casa. É o tipo de jogo que pode marcar o início de uma virada no campeonato ou, se o resultado não vier, complicar ainda mais a situação. Então, torcedor, olha só o cenário. Marcelo Groi pode chegar para disputar posição no gol. A diretoria recusou quase 150 milhões de reais da Europa apostando no futuro da base. Neymar é dúvida, mas pode se sacrificar para jogar num gramado que ele detesta, e Vojvoda está usando a data FIFA para transformar o time numa máquina de resultados. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Agora eu quero ouvir de você. O Santos fez bem em recusar essas propostas milionárias e segurar seus garotos? Você gostaria de ver Marcelo Groi vestindo a camisa do Peixão nessa reta final de Brasileirão? E sobre Neymar, você acha que ele deve mesmo se arriscar no gramado sintético da Arena MRV ou é melhor preservar o craque para a sequência da temporada? Deixa aqui nos comentários a sua opinião porque esse debate é fundamental. E já que estamos falando de reforços, bastidores e decisões que podem mudar o rumo do Santos nessa reta final de temporada, tem mais novidade quente chegando. O técnico Juan Pablo Vojvoda tomou uma decisão importante que pode impactar diretamente no duelo contra o Atlético Mineiro, a volta de William Arão. O volante, que chegou cercado de expectativas justamente pela sua experiência e polivalência, fez apenas uma partida com a camisa do Santos, a estreia contra o Flamengo. Depois disso, sofreu com problemas físicos e não conseguiu dar sequência. Agora, durante a pausa da data FIFA, a comissão técnica vem preparando o jogador para estar à disposição no dia 14 de setembro, quando o Peixão enfrenta o Galo fora de casa, em um confronto direto na briga contra a zona de rebaixamento. E olha, torcedor, essa pode ser uma peça-chave. Arão já está recuperado, treinando normalmente com o elenco, e segundo o que apuramos, a tendência é que seja utilizado novamente. A presença dele oferece um leque de possibilidades para Vojvoda. Arão pode jogar como primeiro volante, posição que ainda não tem um dono absoluto no time, pode atuar como segundo volante e, se for preciso, até mesmo ser recuado para a zaga. Não é à toa que no Flamengo ele viveu uma das fases mais marcantes da carreira atuando justamente como zagueiro, ajudando o clube carioca a conquistar o Brasileirão em 2020. A diretoria sabe que precisa de nomes que sustentem o time nessa fase delicada. Foram mais de 15 contratações na temporada, incluindo até o retorno de Neymar, mas a busca pelo 11 ideal ainda é um desafio. E é justamente por isso que Vojvoda vê em Arão uma peça de confiança, alguém que pode trazer estabilidade no momento em que cada ponto vale ouro. Além disso, existe também um planejamento maior por parte de Marcelo Teixeira e Alexandre Matos. Eles apostam em jogadores experientes para dar sustentação, mas seguem de olho no mercado. Inclusive já projetando vender Souza em janeiro por cifras que podem passar de 95 milhões de reais. Isso mostra que, ao mesmo tempo em que o clube aposta em jovens para o futuro, entende a necessidade de veteranos para o presente. Então, torcedor, a expectativa é grande, William Arão de volta, podendo atuar em várias funções e ajudando Vojvoda a montar um time mais competitivo. Agora, eu quero saber de você. Você acha que o Arão pode realmente ser esse jogador que vai dar equilíbrio ao meio de campo do Peixão? Ou acredita que ele já não tem mais a mesma força para ser protagonista? Deixa sua opinião aqui nos comentários porque esse debate é fundamental para a gente entender os próximos passos do Santos.